Bonito ou feio? Quem são vocês que acham que podem me dividir no meio? Joaninha Dias é a literatura preta, feminina, que não se encaixa na caixinha, que extrapola, que vai ocupando diversos espaços. É uma escritora que produz material pedagógico, que produz literatura erótica, que produz poemas da luta, da resistência. Assiste esse episódio potente. Joaninha Dias, mais uma escritora da websérie Escritoras Negras de Pernambuco, que vem pelo Funcultura Audiovisual. Assiste, divulga e vai em busca de todos os outros episódios, porque essa websérie está linda! Sou filha de Ana, Miró e Marcelo, mãe de Letícia, sobrinha de Dom e Amor, sobrinha de José e de Alexandre, e são pessoas que sempre tiveram muita importância na minha construção enquanto pessoa, enquanto ser, e que me ensinaram as melhores coisas da vida que eu levo até hoje. É muito importante falar que, para a gente, povo preto, a questão do afeto sempre foi uma coisa que nos foi negada desde o tempo dos sequestros e escravização aqui. Então, quando a gente fala que o afeto é uma coisa ancestral, que o afeto é revolução, é principalmente porque a gente agora consegue enxergar o outro, tocar o outro sem medo, sabe? E uma coisa que eu me sinto muito sortuda de ser é justamente ter tido esses acessos e ter tido esse afeto. E é interessante como as pessoas colocam, e a gente tem o primeiro contato, né, com o racismo e com todos os estereótipos que colocam em cima da gente, quando a gente sai desse núcleo da família e quando a gente começa a estudar, quando a gente vai para a escola. Eu costumo dizer que foi a escola que me mostrou o que era racismo. Foi com a escola que eu descobri o que era racismo. Foi com a escola que eu descobri que era ruim ser preta, sabe? Porque na minha família a gente não tinha esse debate sobre o racismo, porque estava focado na gente. Eu costumo dizer que, na verdade, minha mãe Ana me ensinou a ler sem nunca ter dito para eu ler, sabe? Manhã era uma mulher, né? Ela partiu há quase 10 anos, e ela era uma mulher que lia muito sobre tudo. Ela lia muito, ela lia bastante. E ela tinha um medo sério de ficar sem material de leitura. Então, ela me ensinou que era, por exemplo, notícia quente e notícia fria do jornal. Então, ela pegava as notícias frias do jornal, entendeu? Que eram aquelas notícias que podiam ser lidas hoje ou daqui a 3 meses e não teria problema com a data. E ela arquivava e guardava para os momentos que ela não tivesse livro para ler, ela ter acesso àquele material e conseguir fazer sua leitura diária. E aí, nesse processo, eu me lembro que quando eu comecei a ter acesso a alguns livros da escola, eu não conseguia me ver nesse lugar de criança preta num conto, numa história, sabe? E eu me lembro que meus primeiros escritos foram exatamente esses. Foram escritinhos, sempre aqueles textinhos de tipo de cartilha, sabe? Que tinham uns textinhos pequenininhos e que colocava. E eu me lembro que eu comecei a escrever os textos, só que o nome das pessoas era o nome das pessoas da minha família, sabe? As características, por exemplo, era uma menina muito bonita, aí eu botava, era uma menina muito bonita com a pele retinta, sabe? Para poder me enxergar nesse lugar de pessoa que existe dentro da literatura, dentro do material que eu estava. E eu me lembro que eu tinha criado um personagem, um macaquinho, porque nos chamar de macaco era uma coisa tão cruel, sabe? Que às vezes a gente esquece que o macaco não tem nada a ver com isso. Que o animal não tem nada a ver com isso. E eu me lembro do macaco Chico que eu criei e que eu contava várias histórias que ele fazia, entendeu? Que ele ajudava as crianças, que ele era massa e que ele andava pelas árvores e entrava na cozinha para pegar as frutas de quem desse vacilo e tal. E eu me lembro que eu queria fazer com que o macaco fosse uma coisa muito massa, porque o macaco era um macaco, e macaco é um bicho massa. O macaco é um bicho inteligentíssimo. O macaco é um bicho que a gente consegue olhar e ele consegue ver nossas ações e a gente consegue adivinhar qual ação ele vai fazer. Então, tipo, é um bicho que sempre me fascinou, mas que sempre me destruiu ao ser comparada por causa da ideia de
que eu não era humana. E aí esses escritos surgiram desse jeito, começaram a surgir desse jeito e iniciaram com a leitura que ia passando dos gibis, entendeu? Para os livros mais, como o povo gostava de dizer, Bruna, Sabrina e Bianca, que eram os livros de romance de banca, que manhinha e minhas tias liam muito. Tia Neide lia muito também esses livros, que tia Neide é irmã de painho. E aí manhinha e tia trocavam muito esses livros para ler e eu comecei a me interessar por essa leitura mais adulta, uma leitura mais que tinham mais palavras rebuscadas e que isso fazia com que eu fosse entendendo. Ao mesmo tempo eu tinha biblioteca na escola, onde eu ia e pegava livros e livros e livros durante a semana inteira e que servia também de material de leitura para a minha família, porque manhã dizia, olha, traga livro de tal coisa, faça tal coisa. E era lá que eu pegava os livros e levava, e manhã tinha acesso a essas leituras, painho tinha acesso a essas leituras. Nesse processo eu fui professora, né? Eu me encontrei como professora e eu queria muito fazer com que a Joaninha daquele tempo que estava naquela escola que não se via pudesse se ver. Então, eu costumo dizer que minha primeira escrita mais adulta, né, que foi em 2015, foi justamente as atividades afrocentradas, que eu comecei a colocar, das atividades que eu fazia em sala de aula, eu compilei e fiz o primeiro manual de atividades com contos africanos. E com isso veio um livrinho infantil chamado Preta, entendeu? E aí Preta dançava funk, Preta era muito entendida da sua vida. E ela não tinha 7 anões, ela não tinha 7 anões como amiga, ela tinha 7 gigantes. E esses 7 gigantes tinham todos nomes africanos que tinham significados bem interessantes para a vida dela. E como ela conseguia fazer isso, todo rimado, entendeu? Porque aí entrava a questão do poema, da poesia, e como eu gosto de falar as coisas na rima. Eu costumo dizer que eu tenho mais facilidade de escrever na rima do que escrever direto, do que escrever em prosa. Joaninha era uma boa criança. Nunca aperreou, gostava de estudar, até hoje estuda, né? As notas dela eram sempre boas. Aí eu trabalhava próximo à casa dela, de manhã cedo eu saía para trabalhar, deixava ela no colégio. Meio-dia, quando eu ia almoçar, eu ia apanhar ela no colégio, trazer para casa. Eu aperrei mais a mãe dela, quando a mãe dela dava um carão nela, que vou dar uma tapa, ela dava uma carreira, e te notava em cima de mim. Eu ia ficar para apanhar? Ela escondia do outro lado da cama, de mim para a mãe dar nela, quando estou saindo lá com a mãe dela acalmava. Eu comecei a entender o poema, né? Me entender enquanto poeta. Em 2016, quando eu apresentei num evento da mulher negra latino-americana e caribenha do Simpere, e eu recitei o funk que eu tinha escrito para Preta no livro, entendeu? Era o funk que virou poema, sabe? Que eu sou preta e me garanto. Eu tenho a cor da noite, da África eu vim. Aí e eu recitei esse poema e eu recitei o funk como poema e pensei, caramba, eu faço isso. Eu consigo fazer essas coisas. E no meio dessas atribulações todas da gente, com trabalho, com família, com as situações todas que a gente passava, a poesia, né, o poema virou uma válvula de escape mesmo para falar das coisas, tanto para falar da alegria, quanto para falar da dor, quanto para falar da raiva, do ódio, e todos esses sentimentos que pegam para a gente e que o cristianismo costuma dizer que a gente tem que parar, que a gente tem que ser bom, que a gente tem que ficar na calmaria, que a gente tem que perdoar, sabe? Eu acredito que o poema, ele veio para mim para colocar tudo nele sem medo, sabe? Do mesmo jeito que a religiosidade, ela sempre estava presente em minha família, de uma maneira bem sincretizada, sabe? Com o catolicismo. E isso era resquício das ideias de que a gente precisava ter uma religião aparente para não sofrer com o racismo religioso que vinha das nossas práticas, né? Das nossas práticas ritualísticas. E aí entra também a ideia da escrita erótica ter sido, não ser uma escrita pornográfica, não ser uma escrita ruim. Eu costumo dizer assim, que Exu me libertou. Exu me tirou daquele lugar e me colocou num lugar onde eu podia aceitar
que eu era desse jeito, que eu era assim, que eu escrevia assim, e que eu pensava assim também, porque eu já estava me reconhecendo como uma mulher, na época bissexual, hoje pansexual, mas na época bissexual e poliamor, não monogâmica. E as ideias de que era traição, e do que era gaia, e que isso não era cristão, eram muito fortes na época, né? E a ideia da aceitação, de eu ser como eu era, e de eu entender que isso não era uma coisa ruim, sabe? E aí se atravessa tudo, né, nessa escrita, tanto nos poemas marginais, né, que é como a gente chama conto na escrita erótica, que entra contos e poemas. O povo negro está sempre como base, como foco. É o povo preto que está no meio de tudo. Eu costumo dizer que tudo que eu escrevo, o povo preto é o central. A escrita erótica, por exemplo, ela vinha de um lugar onde a gente deixasse de ser o subserviente hipersexualizado e fosse protagonista desses momentos. Então eu costumo colocar, por exemplo, as descrições, sabe, falando dos cabelos, sabe, falando se estava com dread, com trança, se era crespo, sabe, do tom de pele, sabe, do modelo corporal das pessoas, como era gordo, com a barriga saliente, com os peitos grandes, entendesse? Como era, não, esse homem preto, não, ele era baixinho, atarrancado, para tirar aquela ideia do homem preto imenso, com pau enorme, e aquelas coisas todas que não eram reais. E isso coloca a gente, né, enquanto povo, no lugar de protagonizar a história, de contar a história a partir de nós. E a escrita erótica me dá tanto isso, quanto os poemas marginais me dão, quanto os artigos que eu escrevo me dão, quanto a produção de atividades afrocentradas que eu trabalho na sala de aula, que eu distribuo para outras pessoas, me dão. Então, tipo, a escrita erótica, ela não é uma coisa separada do que eu sou. E por muito tempo houve uma tentativa de eu separar. Por muito tempo eu assinei a escrita erótica como Marina. Marina é o nome da minha personagem, mas eu assinava como Marina, porque para mim era uma dicotomia muito grande eu ser a professora, entendeu? Que estava lá com as crianças, que produzia atividade para as crianças e que estava lá falando de pau, de buceta e tudo mais junto. Devo dizer a vocês que faz 2 anos e meio que eu comecei a me assumir como escritora erótica e comecei a assinar como Joaninha, sabe? Eu comecei a assinar como Joaninha há 2 anos e meio, 3 anos atrás, nesse processo de me assumir em todas as minhas nuances, em todas as minhas maneiras de escrever. Hoje em dia, eu costumo dizer que sou muito feliz nesse sentido de conseguir falar sobre o que eu sou e o que eu escrevo de maneira sem separação, sabe? Eu posso ser diversas, eu posso ter diversos nichos de escrita, eu posso ter diversas organizações de pensamentos, eu não preciso ser uma coisa só e nem ficar no modelinho que a sociedade vai aceitar. Para contar a nossa história, precisamos entender que antes de estarmos nesse mundo, outros esta terra viram crescer. E não adianta falar da gente sem a eles conhecer. Conhecer nossa ancestralidade tem que fazer parte da jornada. Porque se a gente não entende o passado, no futuro não teremos nada. Para construir o conhecimento é preciso ter entendimento que não estamos sozinhas. Que nossos antepassados e antepassadas sempre nos indicam o caminho. Lá, em África Mãe, eu tenho os meus pés fincados. Mas de qualquer lugar do mundo eu posso ouvir o chamado. Chamada das rainhas e reis que governaram nações, dos sábios e sábias de todas as áreas, desde a medicina à religião, dos orixás e da Jurema sagrada que guiam gerações, das nossas famílias, que de uma maneira ou de outra sempre nos indicam as direções. Conhecer nossa história de luta e construção do mundo nos faz reafirmar a nossa negra identidade e que nada, nunca, jamais nos impeça de venerar nossa ancestralidade. Axé.